Há alguns anos, o jornal norte-americano Washington Post promoveu um experimento social. Convidaram o violinista consagrado Joshua Bell, que foi até uma estação de metrô da cidade de Washington, e ele tocou músicas do seu repertório por cerca de 1 hora. Não só tocou as músicas, como utilizou o seu violino, que custa mais de 3 milhões de dólares, um Stradivarius. Durante esta 1 hora, ele foi reconhecido apenas por uma pessoa. É claro, durante o experimento, algumas pessoas passaram e colocaram algumas moedas, algumas gorjetas ali para ele, valorizando o trabalho, do ponto de vista daqueles que passavam, do artista anônimo que buscava sucesso. Bom, esse experimento social, ele quis comprovar uma teoria de que quando você está fora de contexto, as pessoas não te valorizam. Um artista consagrado como ele, utilizando um violino caríssimo, que reconhecidamente emite um som fabuloso, não foi reconhecido e não foi valorizado, porque estava num lugar que não tinha a ver com uma grande apresentação. E só por curiosidade, alguns dias antes, na cidade de Boston, o mesmo violinista havia feito um concerto em que algumas pessoas pagaram entradas caríssimas, valores elevados, para ouvi-lo. Mas no metrô, ele não teve o reconhecimento. Tocando como um músico anônimo, ele não teve o reconhecimento. Apenas uma pessoa, que inclusive mencionou que havia assistido ele no concerto de Boston. Por que eu estou citando a passagem do Joshua Bell nesse experimento? Porque muitas vezes nós estamos fora de contexto. Às vezes temos coisas importantíssimas para fazer na nossa existência, mas estamos no lugar errado. As pessoas ao nosso redor talvez não nos valorizem como nós gostaríamos de ser valorizados, talvez como nós merecêssemos ser valorizados. Mas se eu não sair daquele contexto e buscar um contexto mais apropriado à minha mensagem, ao meu posicionamento, aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu quero contribuir para o mundo, muito provavelmente eu continuarei sem reconhecimento. Hoje em dia é muito comum falarmos sobre a zona de conforto. A zona de conforto, metaforicamente falando, é quando estamos num estado onde não queremos sair de lá. Ainda que aquilo ali, aquele lugar, aquela situação não seja lá tão agradável, tão positiva, mas simplesmente estamos confortáveis, porque nos acostumamos com as coisas não muito boas, nos acostumamos com os lugares que não são ali tão entusiasmantes e que não nos entusiasmam tanto. O exemplo que eu gosto de dar é aquelas pessoas que adoram reclamar da vida, às vezes reclamam demais do trabalho que têm. E quando você pergunta para elas, mas esse trabalho horrível que você tanto reclama, você está há quanto tempo nele? E às vezes a pessoa fala, há anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Horas, por que não mudou? E geralmente essas pessoas darão inúmeras justificativas. Porque o que eu farei mudando de lugar? O que será de mim? E o meu futuro? Muitas vezes nós somos bons em dar desculpas para não nos movermos, para não fazermos aquilo que de fato deveríamos fazer. Ok, eu não estou aqui dizendo que você tem que chutar tudo e fazer aquilo que os teus sonhos... Mas então, se prepare, vá estudar, vá se preparar, para que se você decidir mudar de contexto, você esteja pronto, com menos risco, menos chance de dar errado. Se você estiver pronto, você diminui as chances do erro, as chances do sofrimento. Pensa nisso, pensa na história do Joshua Bell. Se você quer reconhecimento, você precisa estar no lugar certo. Não basta só ser um virtuoso, como ele já era, da música, do violino. Você precisa estar no lugar certo para ser reconhecido e para ter a credibilidade, o reconhecimento e o resultado que você tanto espera. Pensa nisso e ressignifica a tua vida nesse sentido. Muita luz, até o próximo Ressignificando a Vida.